Olá, sejam bem-vindos ao canal Lumiere Engenharia. Aqui é a engenheira civil Daniela de Carvalho para dar continuidade ao nosso curso básico de Revit. Na última aula a gente fez aqui uma modelagem básica de parede, ainda utilizando paredes básicas, genéricas, que não possuem camadas. Mais para frente estaremos vendo como adicionar camadas nessas paredes. No momento, na aula de hoje, eu quero dar prosseguimento com a inserção das esquadrias aqui das residências, sejam as portas e também as janelas. Como eu venho martelando aqui desde o início dessa playlist, tudo no Revit é uma família. E não é diferente com as esquadrias. A gente tem famílias de porta, famílias de janelas, de diferentes tipos. Tá? Então a gente vem aqui na guia Arquitetura. Vamos vir primeiro em porta. E aqui vai aparecer a porta padrão, que já vem cadastrada no Revit com esses tamanhos. Como você pode ver, não é nenhum tamanho que a gente utilize por aqui, certo? Então, o que a gente faz? Editar tipo. Vai abrir a janela de propriedades dessa família, M, folha única, desse tipo aqui, pode ser qualquer um. E você vai vir em duplicar. Ele vai abrir aqui a janela de criação de uma nova família, um novo tipo de família dentro desse grupo, E vamos chamar, vou colocar com letra maiúscula, porta 80 centímetros. Tá? E aqui nas cotas da porta, a gente pode mudar a altura de que está 2,13, por exemplo, para 2,10, se você quiser. A largura dela, a gente quer 0,80, certo? Então vamos dar aqui um aplicar e dar um OK. Olha só, ele já criou aqui a porta 80 centímetros. Alguns tipos de famílias necessitam de um hospedeiro para que elas apareçam. Perceba que quando eu movo o meu cursor no meio do ambiente, no meio do cômodo, ele fica com esse símbolo de bloqueado. Mas quando eu me aproximo de uma parede, ele insere ali a projeção de como ficaria a instalação da porta. Se eu mover o meu cursor para outra extremidade, da outra face da parede, ele automaticamente vai jogar a projeção da porta para o outro lado. Se eu apertar barra de espaço, ele alterna também aqui o lado e ele já te mostra algumas cotas temporárias. Então eu vou colocar essa porta aqui, ó, tem que chegar perto da parede. Obviamente vocês podem perceber que como o desenho de CAD, a espessura ali da folha da porta está bem menor do que a espessura que nós temos aqui na nossa família. Mas essa espessura ela pode ser ajustada lá na mesma janela onde alteramos a altura e a largura dela. Tá? Por hora, vamos colocar a porta aqui. Olha só, ele automaticamente já abre aqui a parede. Se você der um ESC e selecionar a porta, ele vai te dar algumas cotas temporárias. Imagina que você quer que essa boneca não seja 16. Você pode simplesmente clicar em cima da cota e digitar o valor que você quer. Por exemplo, 0,15. E olha só, ele já moveu a porta. Se eu colocasse 0,50, ele ia jogar a porta lá para cima. Então é tudo muito ágil, você não precisa vir, clicar e mover como você faria no AutoCAD, Você pegaria esse elemento, esse bloco, teria que movê-lo e depois recortar as paredes. Aqui não, você vem na cota temporária e digita 0,15, por exemplo. Quando você clica na porta também, você tem essas setas aqui onde você pode alternar a orientação dela. Então, com essa seta ali a gente muda para lá e para cá, e com essa outra a gente alterna aqui o lado, tá bom? E se a gente olhar no 3D, a porta está aqui inserida, completa. Vou criar similares, já que as outras portas aqui são de 80, com exceção da do banheiro, que é de 70. Então vou clicar nessa porta e vou usar o comando CS, de criar similar. E novamente vou vir aqui, chegar um pouco para o lado aqui. Ó, aqui ela está ficando virada para o lado errado, então vou clicar a barra de espaço e colocar ela aqui. Aqui é a mesma coisa, vou colocar ela aqui. E essa aqui eu vou colocar aqui. Pronto. Agora falta a gente criar a porta de 70. Então a gente volta lá em porta, editar tipo, duplicar. Como tu está criando um novo em cima desse padrão, ele coloca um 2 no final, que a gente pode excluir, e coloca aqui 70. E na largura da porta a gente coloca 0,7. Ok. E insiro
a porta bem aqui. Bom, dando continuidade, agora a gente precisaria espelhar essas portas para o outro lado. Vamos usar o comando espelhar novamente? Olha só o que eu vou fazer. Eu dei ESC para sair da inserção de portas. Vou clicar em apenas uma delas e digitar o comando SA, S de sapo e A de Antônio, né? Select All. Olha só, todas as portas iguais a essa aqui foram selecionadas, tá? E eu posso segurar a tecla Ctrl. Tá vendo que o cursor agora fica com o símbolozinho de mais ali? Significa que o elemento que eu clicar será adicionado à seleção. Então eu venho aqui e clico nele. Então a porta que não era de 80, ela não foi selecionada, porque quando eu cliquei em selecionar similar, ele selecionou todos os similares que eram de 80. A de 70 ficou para fora. Do mesmo jeito que se você fizer uma seleção e perceber que algum elemento que não devia ter sido selecionado foi selecionado, você segura a tecla Shift e olha só, o cursor fica com o símbolo de menos ali. Então o elemento que você clicar ele vai ser desselecionado. Só que no nosso caso, a gente quer selecionar essa porta. Então vou segurar a tecla Ctrl, vai aparecer o símbolozinho de mais e eu vou clicar nessa porta. A partir disso, eu vou vir na guia modificar lá em cima, no comando espelhar, selecionar eixo. E vou passar aqui ó, no eixo central. E olha só, todas as portas foram copiadas para a edificação, a construção ao lado, né, a casa do lado. Segurando a tecla Shift do teclado e apertando o scroll do mouse e movendo ele, a gente tem esse movimento de rotação. Se você segurar a tecla Ctrl e rodar e segurar aqui o mouse, né, apertar a bolinha do mouse e mover o mouse para frente e para trás, ele dá esse zoom in, esse zoom out. Você pode também fazer a movimentação pelo cubo aqui, tanto por vistas, né? Tá? Então, estão aqui todas as nossas portas. Vamos dar continuidade agora com a inserção das janelas. Funciona do mesmo jeito. Então, vou vir em arquitetura, janela. O Revit tem essas janelas aqui cadastradas. Vamos pegar uma qualquer e vamos ver aqui, editar tipo, duplicar. E vou colocar aqui, por exemplo, uma janela de 1 por 1,20. Tá? Então aqui a gente pode alterar inclusive os materiais dessa janela, não estaremos vendo isso aqui. A altura dela vai ser 1,20 e a largura dela, que está aqui, 1 metro. Na verdade seria o contrário, né? Seria 1 de altura e 1,20 de largura. Tá? A gente pode aqui renomear ela. É 1,20 por 1 metro. Então vamos dar um aplicar e dar um ok. Da mesma maneira, ela é uma família que necessita de um hospedeiro, tá? Vamos colocar essa janela bem aqui. Novamente, se você move o cursor para cima ou para baixo, né, mais próximo de uma extremidade ou outra da parede, ele muda ali, né, a direção do batente do peitoril da janela. Ó, aqui está bem equalizado. Tá vendo aqui? Mas se não tivesse, você poderia simplesmente clicar aqui nela e alterar esta cota. Aqui no caso já ficou centralizado. Tá? Vou clicar nessa janela, dar um CS. Ó, clico nela. CS, criar similar. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. A área de serviço não tem janela porque, na verdade, essa parede aqui ela é mais baixa, né? Como se fosse uma mureta. Vamos olhar no 3D. Então, aqui nossas janelas. Tá? A altura do peitoril ela é definida quando a gente vai fazer a inserção, mas você também pode alterar por aqui. Quando a gente clica nela, o peitoril está com 0,91. A gente quer, por exemplo, um peitoril com 1 metro. Digito ali 1 e aplicar. Ele alterou. Agora, se eu der um SA e selecionar todas, eu posso simplesmente alterar a altura do peitoril para todas. Mas você também, ao inserir uma janela, você pode já definir a altura do peitoril no momento da inserção. Para a janela do banheiro, a gente usa basculante, né? Então a gente pode vir aqui em janela, clica aqui, editar tipo, duplicar. Vamos fazer um basculante de 0,60 por 0,60, tá?
A altura 0.6 e a largura também 0.6. Aplicar área, ok? E vamos colocar aqui, ó, a altura do peitoril, vamos botar, por exemplo, 1,70 m. Opa, 1,70 m. Vamos colocar aqui. Pronto. Você pode perguntar agora, Dani, mas não está aparecendo a minha janela. Por que a minha janela não está aparecendo? Porque o nosso plano de corte está abaixo da instalação da janela. Isso a gente resolve aqui nesse campo de extensões, na janela de propriedades. Tem aqui faixa da vista. E aqui é onde a gente configura o que vai aparecer, o que vai ser cortado. Então, vamos entender isso aqui, ó. Vou mostrar do lado, ó. A gente vê que tem essa área em azul, que é tudo que vai aparecer em planta baixa. Essa parte amarela é o que a gente pode configurar também para que a nossa vista avance lá para baixo. Imagina que você está fazendo aqui instalação de um tubo de esgoto, que vai estar abaixo de tudo isso. Então você aumenta esse range view aqui, né, esse alcance da vista, que seria aqui embaixo o nível inferior e a profundidade da vista, até tantos metros abaixo, para que você consiga visualizar aquilo em planta baixa. Tá? E o número 2... é o nosso plano de corte, né? Que aí, segundo a nossa norma, é 1,5 m de altura. Aqui está com 1,20 m. Só que a nossa janela está instalada a 1,70 m. Lembra? Então, a gente teria que mudar isso aqui para pelo menos 1,70 m. Ou 1,71 m, alguma coisa acima. Tá, olha só, 1,70 m ainda não pegou. Então, a gente teria que vir aqui, ó, na faixa da vista, no plano de corte, botar 1,75 m, por exemplo. Olha só, aplicar ok. Ela começou a aparecer. Eu percebi que o batente dela está para o outro lado, eu vou clicar nela e vou clicar aqui na setinha, tá? Então, isso aqui é a faixa de vista, a gente manipula isso bastante, para poder visualizar ou não visualizar algum elemento. Só para dar um entendimento ainda melhor sobre isso, se a gente mudar a faixa da vista para 2,20 m, por exemplo, que é bem acima da nossa porta, as nossas portas elas somem. Esse desenho que está aparecendo é do nosso DWG que está lá atrás. Inclusive, a gente pode até em algum momento aqui ocultar esse DWG, tá? Então eu volto aqui na faixa da vista e vou voltar aqui para 1,75 m, que por enquanto está mostrando tudo que eu quero, tá? Aí você pode perguntar, Dani, essa janela com essa representação assim, com a cor da parede. Bom, a gente está usando aqui umas famílias, né, que tem aqui básica, padrão do Revit, tá? Mas na prática mesmo, a gente sempre usa outras famílias que a gente compra, adquire. Muitos fabricantes têm os modelos de graça. Então, o interessante é vocês virem na internet. Eu vou estar mostrando um site aqui. Então, aqui no Família BIM, você vai buscar por janelas. Janela. Nessa segunda página, eu já baixei essa janela basculante aqui, essa Maxinar. Vocês podem baixar qualquer outra, podem baixar muitas. É importante você ter uma boa biblioteca. E aqui na terceira página, eu peguei essa janela de correr com persiana, tá? Não estou me preocupando aqui com a estética, nada disso. Estou só fazendo um exemplo para vocês mostrar comportamentos diferentes de famílias diferentes, tá? De quem desenvolveu, de quem elaborou, quem modelou os parâmetros dessa família, o nível de detalhe dela e tudo mais. Depois, quando você clicar para baixar, ele vai baixar um arquivo zip, tá? Você vai vir aqui na sua aba de download, ele baixa um arquivo aqui zipado, que você tem que, obviamente, descompactar, né? Deixa eu até apagar aqui porque eu já fiz das 3. Ele não vai deixar porque estava aberto ali. Tá. Você vai clicar aqui, ó, extrair tudo, aqui mesmo, substituir o arquivo no destino porque eu já tenho, e pronto. Você vai ver que aqui dentro, por exemplo, dessa, tem duas famílias, tá? De 3 janelas tá aqui, a outra também. Então lá no Revit a gente vem na guia inserir, carregar família, tá? Lá na nossa aba de download, vai estar aqui, ó, a pasta descompactada, família de correr 3 folhas com persiana, 2015. Ele vai atualizar, porque o Revit ele não possui retrocompatibilidade. Então, tudo que você colocar no Revit que seja de versão anterior, ele vai atualizar para a tua versão. Você não consegue, por exemplo, salvar o teu projeto em uma versão antiga, tal qual no AutoCAD. Como é que a gente faz agora aqui para mudar essa janela? A gente clica nela e agora ó, já aparece a outra janela que estava aqui. Essa janela é até maior. Se a gente quisesse um tamanho diferente, a gente viria em editar tipo. Eu gostei dessa família, mas eu quero ela num tamanho diferente. Então você duplica, renomeia e olha aqui, ó, altura e largura. E você tem 2 por 1,20. Você altera para o tamanho que você quiser. E tem outras informações aqui, ó.
com relação ao material do painel, material do montante, alguns outros parâmetros aqui em inglês, tá? Esse marca de tipo aqui a gente vai estar vendo mais para frente, tem a ver ali com as tags das portas e janelas, mas por enquanto eu vou deixar essa aqui. Vamos carregar agora o nosso basculante, guia inserir, carregar a família, volto aqui, é esse balanço aqui, e vou pegar esse aqui de baixo. Olha só, a versão 2014, ele vai atualizar para 2025. Ele está carregando aqui, está pensando um pouco. Pronto, clico nessa janela e agora eu já tenho a opção ali do outro, ó, o balance. E olha aqui como ele altera, olha só como é que essa família se comporta de um jeito diferente em relação à parede. Tá vendo? Mas ela está com a medida, vamos ver aqui. 1 por 1,20, a gente não quer isso, a gente quer uma de 60 por 60, né? Então 0,60 metro, ok? Aí aqui nas nossas medidas a gente coloca 0,6 e 0,6, tá? Vou dar um aplicar e ok. E olha aqui, ele alterou. Vou aproveitar e fazer com que essa janela e essa janela, né, elas também sejam daquele outro tipo, tá? Aqui, se eu não me engano, no DWG tem uma janela também que a gente tem que colocar, mas é uma janela de 1,50 tal qual as outras. Qual a nossa opção? Pega essa família, editar tipo, duplicar, 1,50 por 1,20, por exemplo, tá? Aí a nossa altura vai ser 1,20 mesmo, e aqui vai ser 1,50. Aplicar e ok. Olha só, ele já alterou essa daqui. Então agora eu posso vir, clicar nela, criar similar e colocar, ó, bem aqui. E posso alterar essa outra aqui também para esse modelo de 1,50. Perceba que agora tem um outro modelo aqui. É a mesma janela com tamanho diferente. Percebemos que aqui as folhas estão para o lado errado, né? Aqui também. Aqui está certo. E aqui também. Dessa maneira agora a gente pode fazer o seguinte, uma outra forma de seleção, mais uma dica para vocês. Eu vou selecionar tudo aqui. Tá vendo que tem aqui em cima filtro? A gente marca nenhum e seleciona só as janelas. Aplicar e ok. Pronto, só as janelas foram selecionadas. Eu fiz uma seleção de tudo e ali na ferramenta de filtro eu desmarquei esse tudo e deixei marcado apenas o que eu queria. Então eu venho aqui agora em espelhar, pego aqui o eixo desse lado, vamos dar um ok e pronto. Está aqui o nosso modelo com portas e janelas. Pegamos também famílias aí de uma outra plataforma, né, no lado do site do Família BIM, mas lembrando que tem outros sites, o BIM Object, o HeftSeat, tem muito conteúdo gratuito aí para você conseguir pegar família. E como eu disse, procure sempre nos fabricantes do material que você está procurando, porque muitos fabricantes disponibilizam gratuitamente as famílias em Revit, templates em Revit de modelos ali dos seus produtos, tá? Por essa aula é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e nos vemos na próxima aula.